Prezados irmãos e irmãs, a partir deste momento daremos início à nossa reunião. É com muita alegria que cumprimento a todos, desejando a paz do Senhor. Que neste momento possam a sua atenção estar voltado a este ato tão nobre de participar de nossa reunião, alimentar o seu espírito com a graça, a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus nosso Senhor, poder ter na sua vida a graça da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, do Espírito Consolador, a Santa e Querida Vó Rosa, bem como ter a bênção do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo. Por isso, a partir de agora, possam realmente estar em comunhão com o reino dos céus. E é por isso que eu irei fazer uma oração, rogando toda a graça, toda a bênção dos céus para este ato de nossa reunião. Que o Senhor, a Senhora, que está no seu lar, nos contemplando, que reservou este tempo para juntos participarmos desta reunião online, possa receber de toda a graça, toda esta bênção durante o transcorrer de nossa reunião. Por isso, no ato de reverência, eu passo a orar. Santo e querido e estimado profeta Irmão Aldo, neste momento, unidos em espírito e verdade, por mais que muitos estejam em lugares longínquos de nossa sede, mas unidos e próximos estamos uns dos outros, por meio da fé, por meio da comunhão espiritual. Santo Irmão Aldo, nesta hora, eu peço ao Senhor que, diante do poder do Pai, diante do poder do Filho, do Espírito Santo, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa e Querida Vó Rosa, possa nos dar uma reunião perfeita, que possamos nos alimentar o nosso espírito da graça e das bênçãos dos céus, fortalecendo a nossa alma por meio desta palavra, da mensagem que será ministrada, dos cânticos de louvores, dos hinos que serão apresentados, através destas mensagens cantadas, da mensagem do nosso boletim, possamos nos edificar, fortalecer espiritualmente, encontrando regozijo em nossa alma, para que sejamos vitoriosos a cada dia. E é com esta fé, na comunhão perfeita dos santos e anjos, e na certeza que o Senhor Irmão Aldo já está tomando conta de todos os atos desta reunião que estamos a iniciar, eu declaro a mesma, em teu santo nome primaz e diante do reino dos céus, iniciada para honra, louvor e glória do reino celestial. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 1 de nosso inário, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Na sequência, nós cantaremos o hino de nosso inário de número 60,
com o título Avante, Avante, ó Filhos de Deus. Para concluir a parte de louvor dos hinos de nosso inário, ainda cantaremos com o número 210, o hino que traz o título O Mundo Inteiro Há de Conhecer. Na sequência, nós iremos acompanhar uma apresentação pelos componentes deste coral a cantar o hino intitulado Trazendo Flores. Vem raiando o dia, bem cedo saio a trabalhar, pois os campos já estão floridos e na grande seara vou espalhar, e o poder da Santa Rosa e do meu Jesus vou anunciar.
já é pleno dia. Trabalho com satisfação, vou falando da Santa Rosa e do meu Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois deixou nessas almas vida e salvação. E ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Rosa. E entregando a ela, quero expressar a minha gratidão.
Ao próximo, assim Jesus lhe ensinou. Amai uns aos outros com o amor que Jesus nos amou. Amai com sinceridade e com lealdade, com amor sincero e puro. Este é o importante mandamento. Nós sabemos que a Santa Voz está aqui a nos guiar, e traz do céu chuvas de bênçãos para dar a todos que assim creem. Nós sabemos que o irmão Paulo está aqui a ajudar. Feliz é aquele que sabe confiar. Felicidade, gozo e paz receberá se Amai o santo irmão Aldo com amor verdadeiro. Segui a sua direção, são frutos de um amor primeiro. Amai com sinceridade e com lealdade, com amor sincero e puro. Este é o importante mandamento. Nós sabemos que a Santa Voz está aqui a nos guiar, e traz do céu chuvas de bênçãos para dar a todos que assim creem. Nós sabemos que o irmão Paulo está aqui a ajudar. Feliz é aquele que sabe confiar. Felicidade, gozo e paz receberá se confiar. E sempre amando ao próximo, de Deus receberás a santa proteção divina, e a paz consigo reinará. Amai com sinceridade e com lealdade, com amor sincero e puro. Este é o importante mandamento. Nós sabemos que a Santa Voz está aqui a nos guiar,
falar que esta igreja é assim. Os enfermos são curados, os oprimidos são libertados. Assim muitos ouvem falar desta igreja e do seu grande poder. E quando esta igreja eles vêm procurar, confirmam o que ouvem falar. Ouvem dizer e falar de um Espírito Consolador, que esta igreja está ajudando ao lado de Jesus Salvador. Assim muitos ouvem falar desta igreja e do seu grande poder. E quando esta igreja eles vêm conhecer, confiam e passam a crer. Esta santa é a nossa avó Rosa, nosso Espírito Consolador, que está nos abençoando com o seu eterno amor. Por isso esta igreja é assim, santa e tão poderosa, pois temos Jesus Cristo a nos comandar e a Santa Avó Rosa sempre a nos guiar. E a Santa Avó Rosa sempre a nos guiar. E a Santa Avó Rosa sempre a nos guiar. Queridos irmãos e irmãs, a partir deste momento, nós iremos meditar na mensagem publicada em nosso boletim. Por isso, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que até este momento prestigiaram todo o ato da reunião, contemplaram as apresentações do coral, os hinos cantados do nosso inário. Agora eu lhe faço um convite para, de uma maneira especial, contemplar a mensagem. A mensagem de hoje tem um significado muito extraordinário na nossa vida. Algo que tem um poder de mudança de como olhamos as coisas ao nosso derredor, de como nós contemplamos o que recebemos dos céus, do quanto nós somos abençoados, o quanto nós recebemos em proteção e graça sobre nossas vidas, quando entendemos o fundamento da mensagem que nós iremos interpretar a partir de agora. Então, com a sua atenção, a sua reverência, em especial, desde as nossas crianças que estão acompanhando, até os nossos irmãos de mais idades, vamos entender. O tema da mensagem fala sobre a importância da gratidão. Gratidão por tudo que nós temos, gratidão pela nossa existência, gratidão pelo que somos. Então faço a leitura da mensagem publicada em nosso boletim, que diz o seguinte: estimados irmãos apostólicos,
A mensagem de hoje é sobre a gratidão, que é um sentimento poderoso, verdadeiramente transformador, porque nos leva a reconhecermos e valorizarmos o que é bom, e em especial o bem maior que é Deus e seus santos. A virtude da gratidão nos leva a identificarmos as coisas boas que acontecem conosco e com as pessoas que estão próximas de nós. Nossa vida é uma verdadeira bênção que recebemos de Deus. Por isso, nada melhor do que demonstrarmos toda a nossa gratidão, irmãos. A saúde, a paz, a fé, a felicidade, entre outras, são consequências de uma vida equilibrada no princípio de Deus. E a oração e o louvor são formas diárias de agradecimento, de reconhecimento por tudo que temos e recebemos. Lembre-se, para ter uma fé verdadeira, esta deve nascer da esperança, crescer na obediência às leis de Deus e ao Evangelho de Jesus. Atualmente, a doutrina que Jesus nos trouxe através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo se manifesta na gratidão. Mesmo nos momentos difíceis, não podemos de agradecer a Deus, pois são lições de vida que aprendemos a cada dia. Diz o apóstolo São Paulo que quando ele está fraco, aí é que se torna forte, porque é uma fraqueza que mais precisamos da graça e da força de Deus. E é então que recebemos toda a sua plenitude. Observem este salmo muito bonito. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, e nele o meu coração confia. E dele recebo a ajuda. Meu coração enxuta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graça. Nosso Deus, através de seus santos, é capaz de agir nas horas mais difíceis e nos livrar das situações mais perigosas. Ele é a nossa força, é nosso escudo. Quantos livramentos já recebemos? Quantas portas foram abertas? Certamente são incontáveis. Nosso Deus não mede bênçãos, Ele nos ama incondicionalmente. Só temos a agradecer e exaltar o seu nome. Vamos recordar um milagre relatado no Evangelho de São Lucas, no Novo Testamento, da cura de 10 leprosos. Este é um dos milagres feito por Jesus quando esteve entre nós em seu corpo físico. De acordo com as Escrituras, aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria a Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E naquela época as pessoas que eram portadoras da lepra eram condenadas a viverem afastadas, isoladas. Tinham que deixar suas famílias e morar num outro lugar juntos somente com outros doentes. E ocorreu que os 10 leprosos, de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, teve compaixão. Disse para eles irem e mostrarem aos sacerdotes que estavam curados. E aconteceu que, de fato, indo eles, ficaram limpos. E um deles, que era samaritano, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés e com o rosto em terra, dando-lhe graça. E vendo a atitude e gratidão dele, perguntou Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este, considerado estrangeiro? Em seguida disse ele para levantar-se e seguir, pois sua fé o salvou. A gratidão ou agradecimento é o ato de reconhecer de uma pessoa a Deus, aos seus santos, ou a alguém que lhe fez um benefício. Um favor, um auxílio, uma gentileza, enfim, que lhe proporcionou coisas boas. E o normal sempre é agradecer, ter gratidão para com o benfeitor, como o leproso o fez a Jesus. A palavra obrigado é uma forma educada de expressarmos gratidão. Que nossos pais e professores nos ensinaram desde pequenos para agradecermos por qualquer coisa que alguém nos faça ou nos dá, sendo um ato normal de uma boa educação. Gratidão é agradecimento, reconhecimento, é a ação de graça, é ser grato, como os salmos eram gratidões a Deus. Do grande salmista Davi, por tudo que Deus lhe fazia na vida, e embora só tenham chegado a nós as letras dos salmos, na verdade, ele era os verdadeiros hinos de gratidão, cantados ao som da harpa do grande salmista. E disse um destes salmos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cânticos.
Sabeis que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e não nós fizemos a nós mesmos. Somos povo seus e ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Portanto, como filhos agradecidos, devemos dar gratidão e reconhecimento, adoração ao Senhor Deus e aos seus santos, em oração, em louvor, pois lhe é de direito. Reflita sobre a vida de um verdadeiro apostólico, filho de Deus, nesta sociedade que tende a ter a maioria, que pretende receber algo, tomar posse de uma bênção, e não se lembra de agradecer ou de retribuir. Por isso que devemos ser um exemplo nesta sociedade, justamente para despertar os corações sinceros e humildes, que o verdadeiro amor ao próximo, o gesto de gratidão, de reconhecimento faz parte da educação religiosa deste povo, pois tem a base, tem o alicerce no Evangelho do Divino Mestre Jesus, do Consolador, do Santo Pastor, através de mensagens de fé e de esperança. A gratidão faz bem a quem recebe o agradecimento, e faz mais bem ainda para quem agradece e não esquece o que recebeu, pois gera uma sensação de bem-estar, e assim também é no sentido espiritual, pois devemos lembrar tudo o que recebemos de Deus e de seus santos em nosso favor, e prestarmos o nosso reconhecimento, adoração e louvor. Deus, através de sua justiça e juízo perfeitos, não esquece do que fizemos. Por isso, devemos fazer de nossa vida um exemplo, cumprir nosso ministério com amor, com fidelidade, pois tudo isto está registrado no livro de nossa vida. Deus é tão justo que prometeu esquecer nossos pecados, sarar nossas feridas, se propusermos nos emendar ou nos corrigir, melhorar de vida, assumir uma vida correta. A balança da justiça tem 2 pratos, um de cada lado, sendo um do bem e outro do mal. E no prato do bem, da justificação, da aprovação, da salvação, sempre aparece a gratidão de Deus por tudo de bom que fizemos, pois Deus e seus santos não esquecem, não são ingratos. Deus prova a nossa vida inteira e pesa na balança da justiça os atos que na terra praticamos, para nos dar o lugar que mereçamos. Muitas pessoas acabam sendo salvas pela misericórdia de Deus e de seus santos, que não esquecem das coisas boas que elas fizeram, pois Jesus disse que seríamos julgados pelas nossas obras, mas os que fizeram coisas boas na vida, que tiveram descontos nas suas fraquezas e falhas,
por se arrependerem, podem merecer o lugar de descanso nos céus. Por isso, temos que agradecer por tudo o que acontece na vida, mesmo o que nós nem vemos e fomos livres, pois dar graças a Deus, aos seus santos, é uma espécie de gratidão. Como diz nosso hino: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras e que haverias de vir, porque assumiste o teu grande poder. É por isso que somos reconhecidos. Damos graças, agradecemos por Jesus nosso Salvador, pela Virgem Maria, Mãe do Senhor, pela Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Agradecemos pelo Santo Irmão Aldo, profeta, supremo pastor, por todos os santos que velam e que rogam por nós todos os instantes. O que Deus e os santos fazem por nós deve ser reconhecido, deve ser agradecidos hoje. Não deixem para amanhã. Estes santos estão ao nosso lado, em qualquer lugar, em qualquer momento. Podemos estar em comunhão com eles, através da oração. Agradeça a eles de todo o coração. Um coração sempre atento e disposto a agradecer será ainda mais abençoados. Obrigado, Senhor Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, por tudo que nos fazem, por não esquecerem o que fazemos por esta igreja e pelo reino dos céus, nos dando bênçãos e graça santificadora. Irmãos, ao terminar esta leitura, eu creio que cada um acompanharam atentamente. Vamos refletir alguns pontos desta mensagem. É uma mensagem muito importante na nossa vida. Mas irei falar apenas de 3 pontos nesta mensagem. O primeiro fato a interpretar sobre ela é que a nossa vida é uma verdadeira bênção que recebemos de Deus. Por isso, nada melhor do que demonstrarmos toda a nossa gratidão ao Criador. Imaginem, irmãos, fomos criados por Deus, e ainda como descreve na doutrina, na Escritura, diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que algo extraordinário, irmãos. Quantas vezes o senhor, a senhora, você jovem, tem parado para agradecer a Deus por a sua pessoa, o seu ser a imagem de Deus, a perfeição do Criador? Quantas vezes você tem olhado para você e se espelhado no Criador? Muitas pessoas, irmãos, hoje, deixa isto passar despercebido na vida. Preocupado com os afazeres, criado pelos homens, criados por nós mesmos. Tem deixado de olhar pelas coisas sublimes, que é o nosso ser. Um ser divino, com uma experiência material. Nós somos um ser divino com uma experiência material. Desta experiência material é o que define se retornamos à glória celestial ou se percamos na condenação do pecado.
Então por isso eu disse aos irmãos, quantas vezes você, o senhor, a senhora, tem olhado para si como espelho da imagem de Deus? Por que eu disse isto, irmãos? Porque quando nós olhamos que somos a imagem de Deus, a perfeição da criação divina, logo entendemos, irmãos, que as demais coisas vêm em segundo plano, que primeiro é a nossa vida com Deus. Daí entendermos a gratidão que nós devemos ter para com o nosso Pai. Pela nossa existência, se existimos hoje, é por providência divina. Foi Deus que nos criou. Ele deu-nos esta honra de contemplar a beleza deste mundo, de tudo que está ao nosso alcance. Mas olhem, irmãos, o quanto a perfeição de Deus é grandiosa. Observando que muitas pessoas se distanciavam dele, que muitas pessoas estão indo por caminhos diferentes, estavam esquecendo de manter a sua comunhão com ele. O seu amor infinito formou profetas, formou santos, homens que falaram sobre a sua doutrina, falaram sobre o seu reino, mostraram seu poder a todos que contemplaram aos olhos. Como o profeta Moisés, que teve uma grande incumbência de levar ao povo do seu tempo a uma terra prometida. Como o profeta Daniel, que pôde não se curvar à vontade daqueles reis, mas de maneira fiel, perseverante ao Deus vivo, ao Criador, ao dom da vida, o autor da vida. Pôde mostrar o poder de Deus ao ser livre daqueles animais ferozes, como tantos outros, e algo mais recente na história da humanidade, a vinda de Jesus. Jesus, ele veio para nos trazer exatamente a nossa comunhão, a religação a Deus. E Jesus, ele realizou um ministério magnífico, extraordinário. Ele mostrou, irmãos, o quanto nós somos importantes para o Criador e a maneira como devemos viver nesta terra. E sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que estás nos céus. Jesus ensinou isto de maneira simples, mostrando que é possível ser santificado, consagrado nesta vida humana, desta experiência no mundo, uma vida consagrada, santificada como é o nosso Pai Celestial. Se não bastasse isto, irmãos, ele, Jesus, contemplando tudo isto, os seres humanos, contemplando que a beleza do ser humano para Deus, a importância da nossa vida para Deus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, vou para o Pai preparar-vos lugar, e enviá-lo-ei o outro Consolador. Desde 1970, nós temos uma santa de grande poder e autoridade, que há 16 anos antes desta data, Jesus, ele, com permissão do Pai, do Espírito Santo, restaurar uma igreja, a igreja apostólica que fora iniciada pelos apóstolos em 1954, ao restaurar novamente a oportunidade de um caminho que levasse a todos os seres que aceitassem a sua palavra à presença de Deus. E isto formou a igreja apostólica. À frente desta igreja, na direção desta igreja, pudera a Santa Vó Rosa fazer parte.
ser o vaso precioso de Jesus na restauração desta igreja, para que pudesse dar a oportunidade da salvação. Em 1970, coroada como Rainha dos Céus, como Espírito Consolador da promessa dele, Jesus, fora sondado muitos corações, mas entre estes foi formado um profeta para levar este povo, conduzir no caminho do bem, da justiça e da verdade, garantindo a salvação dos mansos e humildes de coração. Este, o profeta Santo Irmão Aldo, que lutou incansavelmente para poder nos dar o conhecimento da perfeição do reino dos céus. Tudo isto que eu mostrei aos irmãos, precisa nós reconhecermos na nossa vida. Tudo isso que eu disse aos irmãos, de Deus o Pai ter formado profetas no passado, homens que representaram o seu reino, o seu poder, a sua glória, a vinda de Jesus, a formação do Consolador, a formação desta igreja, o ministério do profeta Irmão Aldo. Irmãos, este é o amor de Deus por nós. Agora eu fiz uma pergunta ao senhor, à senhora, que está contemplando esta reunião. Quantas vezes você parou para agradecer a Deus pela sua existência? Quantas vezes você, jovem, agradeceu por estar neste caminho, por conhecer esta igreja apostólica, por ter sobre a sua vida estes santos poderosos que estão cuidando de você, estão cuidando do Senhor, estão te ensinando o caminho da verdade e da salvação? Quantas vezes você parou para agradecer? Isto é gratidão, irmãos. Gratidão pela existência e pela formação à semelhança do nosso Pai. Não sejamos um filho ou uma filha ingrata. As bênçãos recebidas, a proteção, o livramento dos perigos, o atendimento às nossas orações, os milagres que recebemos em nossa vida, irmãos, devemos ser gratos por tudo isto. E qual a maneira de expressar isto? Eu digo aos irmãos: ser obediente à doutrina e à disciplina desta igreja é a melhor forma de expressarmos ao nosso Deus reconhecimento e gratidão. Quando nós obedecemos a doutrina e praticamos a disciplina, nós estamos sendo gratos a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Irmão Aldo, porque através desses elementos, que é o conhecimento doutrinário e disciplinares, nós estamos desviando, estamos afastando das trevas, do pecado, da corrupção, da imoralidade. Estamos tendo um escudo de proteção por meio da obediência. Este é o primeiro fato desta mensagem, da importância da gratidão. Por outro lado, a segunda parte que falo sobre esta mensagem é quando diz aqui em nosso boletim do milagre narrado no Evangelho de São Lucas, daqueles 10 leprosos que foram pedir a cura, a bênção de Jesus para aquela doença. E Jesus deu a eles uma missão: ide ao sacerdote. Ou seja, que eles fossem mostrar do que havia recebido na sua vida, que estavam curados.
Mas o que aconteceu, irmão, na narração deste fato, deste milagre? Dos 10, apenas um voltou para agradecer. Prostrando-se diante de Jesus, curvando o seu rosto ao chão, agradeceu ao Mestre. Agora eu digo aos irmãos, deste exemplo, traga para a sua vida, como está a sua condição diante da Santa Vó Rosa, diante do irmão Aldo, diante do reino dos céus. Como está a sua condição? A sua condição é estar como aqueles 9 que não voltaram, ou estão na condição daquele que voltou para agradecer a Jesus? Pense nisto, irmãos. Quando nós olhamos este exemplo, nós precisamos trazer para a nossa vida. É um ensinamento perfeito desta mensagem. Nós não devemos julgar ao outro, se fulano está nesta condição, se ciclano está nesta condição. Não temos esta autoridade, irmãos. Porque a balança da justiça é individual. A balança da justiça é individual. Então devemos tomar conta, tomar posse da nossa responsabilidade. E como está a nossa vida? Diante de Deus, diante da Santa Vó Rosa. Nós estamos atravessando um momento difícil, com muitas restrições, na parte da frequência dos nossos irmãos à reunião. Como está a sua condição? Você está acompanhando as reuniões online da nossa sede, das nossas congregações? Você está sendo assíduo para o seu preparo espiritual, para que você vença este momento que estamos atravessando, não só no nosso país, mas no mundo inteiro? Como está a sua condição? Estar sendo grato pela bênção, pelo amparo, pela proteção que está sendo lhe concedida? Você está colocando a sua fé em ação? Porque quem é grato, irmãos, ele tem fé. É preciso ter esperança, é preciso ter confiança. Quantas vezes você tem, mesmo não podendo ir à nossa reunião presencial, mas tem dedicado o seu tempo para contemplar uma reunião online como esta? Este é o segundo ponto que eu faço uma reflexão desta mensagem. Quantas vezes estamos dedicados para a nossa perfeição espiritual, para que realmente os anjos do Senhor estejam ao nosso derredor, acampados ao nosso respeito, pela nossa santidade, pela nossa consagração, para nos livrar de todo o mal, para nos livrar de toda a tentação, para nos dar a vitória de cada dia, irmãos. Quantas vezes temos feito isto? E o terceiro ponto desta mensagem, para concluir a interpretação da mesma, é sobre a nossa vida, o nosso relacionamento interpessoal. Nós falamos até aqui da parte espiritual, da formação do ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. Nós falamos aqui de como está o nosso aperfeiçoamento espiritual, de como está a nossa dedicação na balança da justiça, aplicando bem a justiça, vivendo a justiça de Deus, sendo verdadeiros com a palavra do Evangelho. E essa terceira parte que nós iremos meditar é sobre como está a nossa convivência entre as pessoas, nossos relacionamentos interpessoal.
Porque não adianta, irmãos, eu dizer que amo a Deus, que vivo para Deus, se eu escandalizo o meu próximo. Então precisamos nós entendermos que tudo na vida, o bom exemplo, a consagração, o amor ao próximo, traz-nos uma recompensa. Esta recompensa é da harmonia, o vínculo do amor entre as pessoas. Esta é a recompensa de quando fazemos o bem sem olhar a quem, de quando tratamos bem aos nossos superiores, às pessoas de mais idade, quando ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças a respeitar as demais pessoas. Este relacionamento interpessoal é importante, reflete o que temos dentro de nós. Quando temos bom sentimento, temos boas ações, irmãos. Pense nisto. Se o Senhor, a Senhora estar em comunhão com o reino dos céus, tem este amor divino em sua alma, tem esta conexão com o reino dos céus, por uma fé inabalável, creia que os seus atos é luz para as pessoas que estão ao teu derredor. Que a sua vida é valiosa entre as pessoas. Por isso disse Jesus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Diante desta palavra é que nós meditamos. Como está a nossa convivência entre as pessoas? Estamos sendo gratos quando recebemos algo de alguém? Estamos dizendo obrigado pela sua pessoa estar na minha família? Estamos dizendo obrigado aos nossos filhos por ser obedientes? Estamos dizendo obrigado às pessoas que nos fazem algum favor? Estamos retribuindo a elas a recompensa do que elas têm produzido em nossa vida? Irmãos, as pessoas desejam ter uma família perfeita, desejam ter um lar maravilhoso, desejam ter uma convivência maravilhosa. Desejar é algo importante, mas mais importante ainda, eu digo aos irmãos, é fazer para que isto aconteça. Agora depende da sua pessoa. Quando alguém lhe oferece uma ajuda, há pessoas que são egoístas. Eu não dependo do outro, eu faço isto sozinho. É egoísmo, é orgulho. Isso não pode haver na vida do apostólico, irmão. Devemos ser gratos por quem nos oferece. Lembra do que Jesus disse na sua palavra? Aquele que deu um copo de água ao seu semelhante será digno da graça do reino dos céus. Então, retribuir é um ato de gratidão, e ajudar é um ato também de reconhecimento. Reconhecer que nós precisamos estar em harmonia uns com os outros, para que meu lar, para que a minha família seja perfeita. Eu preciso contribuir com a boa educação dos meus filhos, preciso ensinar eles que sejam respeitosos com os demais, eu preciso dar bom exemplo aos meus filhos. Da mesma maneira, se eu quero ter confiança total da minha esposa, a minha pessoa, preciso dar ao respeito a ela. É este relacionamento, esta maneira grata de compartilhar um com o outro do que é belo, do que é perfeito,
do que é agradável ao reino dos céus, que nos traz uma convivência melhor entre as pessoas. Lembre do que eu disse na mensagem do apelo de contribuição: ainda há uma esperança para um mundo melhor. E só teremos um mundo melhor quando reconhecermos que somos iguais, que não somos melhor do que uns aos outros, mas que diante da justiça de Deus nós somos iguais. E precisamos ser gratos pela existência das pessoas ao nosso derredor. Devemos ser gratos por aqueles que compartilham conosco do bem, da justiça. Isto nós tornamos o mundo melhor. Mas desde quando eu faço a minha parte, desde quando eu sou grato pelo que recebo, desde que sou grato por tudo que Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, a Virgem Maria e o que esta igreja me proporciona. Me proporciona conhecimento de uma vida honrada, me proporciona de um desenvolvimento espiritual, me proporciona a ter uma vida abençoada. Então, quando eu reconheço tudo isto, estou sendo grato ao reino dos céus, estou praticando a gratidão na minha vida e tudo vai bem no meu lidar. Então eu deixo essas palavras ao vosso coração, na certeza que puderam entender o contexto desta mensagem. Agora eu digo, dessas palavras que ouviram, aplique no vosso viver. Sejam gratos pela sua existência, sejam gratos pela Santa Avó Rosa, sejam gratos pelo profeta irmão Aldo, por esta igreja a qual o Senhor, a Senhora, você jovem, nós pertencemos, porque aqui é o caminho, a verdade e a vida. Creiam nessas palavras. E agora, os irmãos irão acompanhar a apresentação pelos componentes deste coral, do hino que tem o título Cada Dia que se Passa. Temer é porque esta igreja tem à sua frente sempre a guiar a nossa Avó Rosa, Santa Poderosa, que Jesus preparou para nos ajudar. Feliz é aquele que passa a crer nesta santa igreja, lhe obedecer, sentir a presença da Santa Avó Rosa, que vem lá do céu para lhe proteger. Cada dia que passa, este
na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Eu agradeço a participação de todos os nossos irmãos, a sua reverência que dispuseram para todo o ato da transmissão desta reunião, da sua fidelidade em aprimorar-se, em absorver os conhecimentos doutrinários desta igreja. E o meu desejo é que sejam grandemente abençoados. Por isso agora eu lhes convido que no ato de reverência, a orarmos, e neste momento da oração, peça com fé, e tendo fé suficiente, receberá aquilo que almejam para as suas vidas. Em reverência, oremos. Santo e querido irmão Aldo, chegando ao término de mais uma reunião em nossa sede, e sendo transmitida a milhares de pessoas que estão acompanhando, muitos irmãos, muitas pessoas que estão contemplando pela primeira vez a mensagem apostólica. Irmão Aldo, neste momento, suplico ao Senhor que diante do poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, possa neste momento olhar por cada um destes irmãos, estar atento às suas orações, e de acordo à fé que há nestes corações, irmão Aldo, a fé no poder da Senhora Santa Avó Rosa, no poder do Senhor Jesus Cristo, gratos pela existência desta igreja, possam abençoar a eles, possam dar a eles, segundo a fé, um milagre, uma bênção especial. Até mesmo aqueles que neste momento de oração, irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Jesus, estão reconhecendo as fraquezas, muitas vezes os erros cometidos nas suas vidas. E ao reconhecer,
estão pedindo perdão, estão pedindo misericórdia, porque a partir deste momento, desta mensagem que contemplaram, querem ser mais gratos, querem ser reconhecidos por tudo que recebem, pela própria existência, querem ser grato pela existência desta igreja, pelo conhecimento doutrinário, pela disciplina que esta igreja ensina, que nos afasta do pecado e nos conduz aproximando do reino dos céus. Jesus, Santa Avó Rosa, irmão Aldo, tenha misericórdia, conceda a essas pessoas a graça dos céus, fortaleça-os neste caminho, proteja, ampare os nossos jovens, dê a eles as boas escolhas, as boas decisões de estar em obediência, em consagração neste caminho, reconhecer o grande tesouro que tem em suas vidas, que é esta igreja apostólica, que é a presença do Senhor, irmão Aldo, a presença da Senhora Santa Avó Rosa, manifestando todo o poder, toda a autoridade do reino dos céus sobre a vida deles. E neste momento, eu rogo pelos pedidos de orações, pelos clamores que cada um dos teus filhos apresentam, abençoe-os, interceda por eles, irmão Aldo. E nesta hora, encerrando a nossa reunião, que sejam todos grandemente abençoados, que possam eles ter toda a graça do reino do céu sobre o vosso viver, possam ser reconhecidos pela existência desta igreja, pelo ministério exercido pelo Senhor Primaz, pela Senhora Santa Avó Rosa, contemplando o poder celestial sobre o viver de cada um. Assim, eu entrego a vida, os afazeres, o lar, a família de cada um destes nossos irmãos, de cada um destes nossos internautas, na comunhão perfeita do Espírito Santo, sobre o amparo e a proteção celestial. E agora despeço de cada um deles, na tua graça, na tua bênção, Santa Avó Rosa, no teu consolo, no teu conforto espiritual e na tua proteção, querido profeta irmão Aldo. Assim nós louvamos, não somente hoje, mas em todos os dias de nossa vida, a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor.